Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que essa mensagem que Deus tem para nós, ela possa tocar em seu coração, sua família, e nos deixar cada vez mais próximo dele, nos preparando para o reino que ele tem preparado para nós. Convido você a pegar sua Bíblia, a orar. Já estivemos orando aqui presencialmente e vamos meditar na sua santa palavra. Certa vez, os discípulos perguntou a Jesus o que haveria de acontecer quando a sua vinda estivesse próxima. Jesus descreveu vários sinais que estariam acontecendo. Terremotos em vários lugares, pestes, são doenças, guerras e rumores de guerras, falsos profetas enganando a muitos e assim por diante. Perseguição à sua igreja. E ele diz que nesse contexto o evangelho chegaria em todo o mundo e então viria o fim. E é inevitável que essas coisas estão saltando aos nossos olhos. Todos estão vendo. Tivemos recentemente terremoto seguido de tsunami. As nações estão... Só falta alguém acender um palito de fósforo para explodir uma guerra. Os anjos de Deus estão segurando, diz o livro de Apocalipse capítulo 7, até que a sua igreja, o seu povo esteja selado dos ventos de destruição. Mas eles virão. E o Brasil está sendo arrastado para esse meio. Não se enganem, em breve haverá grandes destruições, fomes, pestes, como resultado das guerras. E o Brasil vai ser arrastado para esse meio também. Mas nós, como povo de Deus, como sua igreja, onde deve estar a nossa mente? Onde devemos estar seguros? Nós vamos abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Se entendemos bem essa humilde, mas poderosa mensagem que Jesus deixou, não temos o que temer quanto ao que está diante de nós. Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós
e o vosso gozo seja completo. Amém. Jesus usou uma ilustração, pegou algo que ocorre na natureza para ensinar a nós, hoje, aos discípulos naquela época, mas esse ensino ecoou ao longo dos séculos e chega até nós hoje. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Muito claro isso, porque existem falsas. E o Pai é o lavrador. Então ele colocou a situação de um lavrador, onde ele tem a sua videira lá no seu campo. A videira é lá a planta, né, que dá a uva. E o Pai é o lavrador. E ele plantou ali aquela videira. Jesus falou: eu sou a videira. Vocês são os ramos. Nós, os servos de Deus, somos os ramos. E ele diz o seguinte: vocês são os ramos, vocês estão limpos já pela palavra que receberam. Então nós temos recebido, graças a Deus, não temos glória nenhuma nisso, a mensagem para os últimos dias, as 3 mensagens angélicas, a mensagem que deve chegar ao mundo, porque o mundo não a conhece. Em Apocalipse 14 é descrito o Evangelho eterno, que deve chegar a todo povo, nação, língua, tribo. Desculpa. E esse Evangelho eterno deve circular o mundo. E ele falou: vocês estão limpos pela palavra que receberam. Glória a Deus. Mas ele diz uma coisa: como a vara não pode dar fruto de si mesma, a não ser que esteja ligado na videira, assim são vocês. Então é nítido, se você pega uma galha e você arranca e bota lá no cantinho, não espere que aquela galha ou aquela vara que você arrancou vai dar fruto. Ela vai secar e ela vai morrer. Por quê? Porque a árvore, que é a videira, ela puxa os nutrientes da terra e através do seu caule, que chama de seiva, né, ela distribui para os galhos, e aquilo é que faz o fruto vir, crescer vigoroso e depois estar pronto para a colheita. Então o galho que não está ligado na videira, ele não vai receber dessa seiva, então ele morre. E logo, como ele diz, os homens pegam e tocam fogo. Assim eles são vocês. Vocês são a videira. Se não tiverem ligado no ramo, vocês são os ramos. Se não tiverem ligado na videira, não vai dar fruto. O que é que vai acontecer? Vai secar e vai morrer. Mas ele fala no versículo 8 que o Pai é glorificado quando damos fruto. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que em tudo devemos dar glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais ou quer bebais, tudo deve fazer para a glória de Deus. Mas aqui é dito que nós só vamos glorificar o Pai quando damos fruto. Mas só é possível dar fruto se estiver ligado na videira. Sem Jesus, que é a videira, nada podemos fazer. Mas se permanecermos na videira, daremos fruto, porque a seiva, que é o Espírito Santo de Deus, vai estar vindo de Cristo até nós. E nisso devemos estar com nossa mente. Está profetizado e essas coisas devem acontecer. Jesus falou que é necessário que aconteçam, vêm guerras. E falta pouco tempo, será de repente. Guerras, destruições, fomes. Jesus falou, é necessário que aconteça. Por que é necessário que aconteça essas coisas? O homem, ele tem um coração muito duro quando está longe de Deus. Eu sei porque eu sou um. E nós que fazemos o trabalho de Deus, separamos o tempo para levar a palavra, nós temos percebido isso. As pessoas não têm tempo. Obrigado, mas outro horário. E pode voltar no outro horário que você vai ver, a maioria das vezes não vão receber você de novo. Se escondem, fecham a porta,
Finge que não estão ouvindo. Não, uma próxima oportunidade. Marca um horário para você levar a palavra quando você vai lá, tem uma desculpa e não pode, nunca pode. Então o homem, quando está assim nessa situação de paz, não são todos, mas na maioria das vezes, a maioria deles não tem tempo para a palavra de Deus. Mas logo a gente percebe que quando está numa situação bem deplorável, quando o homem está numa situação onde tudo aquilo que ele achava importante na vida dele, ele perdeu da noite para o dia, muitos são forçados ou não se veem em outra opção a não ser clamar a Deus. Logo começa a clamar a Deus, meu Deus, por que isso? Então Deus permite e vai permitir que essas destruições venham por misericórdia, porque Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. Aquela casa que ele passou anos ignorando a palavra de Deus, mas investindo naquilo, o carro do ano, tudo que ele achava importante, vai se ver perdido da noite para o dia. E aí o coração vai se voltar para Deus. É nesse momento que Deus aproveita para salvar a alma. Deus não quer, e Ele não queria ter que trazer destruições sobre as nações. Mas Ele quer salvar o homem. Então Ele vai permitir que tudo seja perdido. Bens materiais. Para que o homem perceba como isso não tem alicerce. E assim o homem volte o seu coração para Deus. E nós não devemos nos preocupar, como de Jesus, com o dia de amanhã. Como vai ser? Senhor, eu tenho visto que as guerras estão por vir. Senhor, eu estou vendo que as destruições realmente vão acontecer, as catástrofes. O homem está cada vez mal. A maldade só aumenta. Nós devemos estar com a nossa mente em permanecer na videira. Porque Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. A videira não pode fazer nada quando ela é arrancada. O ramo, na verdade. Você arranca o ramo ali, o galinho, não vai poder fazer mais nada, a não ser queimar quando secar. Então Ele fala, tem que permanecer na videira. Porque quando ele é tirado da videira, ele é colhido e lançado no fogo e arde. Jesus está convidando-nos a estar ligado. Quem estiver ligado na videira, aconteça o que acontecer, ele vai continuar dando fruto. Ele vai continuar glorificando a Deus. Porque vai estar dando fruto, seja na dificuldade, seja na bonança, seja nas guerras ou o que esteja para acontecer. O lavrador, ele não vai lançar fora aquele que está dando fruto. Na verdade, quando a gente vê a gente planta, quem já teve a oportunidade de plantar, eu tentei plantar uma vez em casa, não deu muito certo, mas algumas vezes deu certo. No quintalzinho ali que eu tenho, eu fui tentando plantar umas coisas simples ali. Deu muito errado, que eu não tenho experiência, mas em alguns casos deu certo. E quando dava certo, era a nossa alegria. Falava para minha esposa, olha só, nós vamos ter alface, um exemplo, né? Para comer hoje no almoço, que deu certo aqui. Quando vem um fruto, é a alegria do agricultor, do lavrador. O trabalho que ele teve de preparar a terra, de colocar a semente, diariamente ter o cuidado de jogar água no horário certo, e aquele cuidado, e podando aqueles que vão apodrecendo. E aí quando cresce, o fruto vem, é a alegria do lavrador. Então o ramo que dá fruto, ele traz alegria para o lavrador, nunca desgosto. É por isso que Jesus falou, o meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos. Mas a nota tônica aqui é, só daremos frutos se permanecermos em Jesus, a videira verdadeira. E nós não devemos estar preocupados com o que vai para acontecer. A nossa preocupação diária, a nossa meta diária, o nosso alvo diário deve ser permanecer na videira verdadeira. Ele diz, se você tiver em mim, tudo o que você pedir será feito. Senhor, guarda minha família, Deus que dá por mim.
Me ajuda a ser fiel aos teus mandamentos. Me dá força. Me dá a graça que eu necessito para suportar o que estou passando. Permanecer em Jesus é a nota tônica aqui desse capítulo. Guerras onde vim. Perseguições onde vim. Porque no versículo 15, no versículo 20, no versículo 18, ele fala assim, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar as minhas palavras, também guardarão a vossa. Ele falou, ninguém é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, também hão de perseguir a nós. Mas se guardaram a palavra de Jesus, também vão guardar as nossas palavras. Por isso somos enviados. Há muitas pessoas que guardaram a palavra de Cristo aí no mundo. Essas hão de guardar quando ouviu o Evangelho ser pronunciado pela boca dos seus servos. Agora, aqueles que odiaram a Cristo hão de odiar nós também. Porque se perseguiram Jesus, que é o Senhor, nós não somos maior do que o nosso Senhor. Hão de odiar também seus servos. Mas em tudo Jesus deixou amarrado para que nós soubéssemos. Permaneça na videira e o Pai, que é o lavrador, vai cuidar de vocês. O lavrador, ele não só cuida para que a planta cresça e dê fruto, ele também cuida para que as pragas não atinjam a planta, para que a planta não morra, para que o objetivo final seja concluído, que é vir o fruto. Então as pragas vão vir, mas o lavrador vai estar cuidando, vai estar colocando ali o remédio certo, o adubo certo, para que as pragas não atinjam aquela planta. Então o ataque do inimigo vai vir. Ele vai usar de várias formas para sermos perseguidos, para que a gente negue o nosso Senhor e desista da fé. E acabe não dando fruto. Mas se a gente permanecer na videira, que é Jesus, o lavrador vai cuidar para que essas pragas caiam fora. Ele diz, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. E só é possível resistir quem tem Cristo na vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, não existe privilégio maior, não existe, do que estar ligado na verdadeira videira. Esse é Cristo. O mundo pode não enxergar isso, o mundo pode ver isso como uma fraqueza, como uma loucura, como uma maluquice, mas não há glória maior do que essa. Porque é uma coisa que ninguém merece. Nós não merecemos. Mas Ele está prometendo, se você ficar ligado em mim, não se preocupe, você vai dar fruto. O Pai, que é o lavrador, vai cuidar de você, você vai chegar até o fim. E no final, o que haverá? Uma videira cheia de ramos e todos os ramos cheios de frutos. Cheios de frutos. E nisso será glorificado o nosso Pai, o nosso Deus. Irmão, a meditação hoje é simples, mas poderosa. Encerramos por aqui. Mas se nós seguirmos essa simplicidade que o Evangelho traz, uma coisa eu digo a vocês: estaremos com o Senhor Jesus no paraíso. Permaneçam na videira. Deixe as pragas vir, e elas virão. Mas temos um lavrador que vai cuidar para que elas vão embora. Um lavrador que vai cuidar para que nós permaneçamos na videira e assim possamos dar muito fruto. Deixemos na mão dele.
Mas, em hipótese alguma, deixemos o inimigo colocar na nossa cabeça que devemos sair da videira, porque aí vamos secar, e vamos morrer, e vamos ser queimados. Permaneçam na videira. Vai vir de guerras, destruições, perseguições, falsos profetas, vários milagres e prodígios de mentira e engano. Isso são pragas que vão tentar atacar a videira. Mas se permanecer na videira, o lavrador cuidará de nós. E Jesus fará com que seu povo dê muito fruto. Então permaneçam na videira. E deixe o resto com quem é o dono da videira, o nosso Pai. Amém? Que Deus então assim nos dê força para diariamente lutarmos em oração para permanecer na verdadeira videira, o Senhor Jesus. Vamos orar então e agradecer a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer. O Senhor Jesus é a videira verdadeira, que sustenta os ramos e transmite a eles o poder do Teu Espírito para que eles deem muito fruto. Que nós possamos perseverar nos Teus caminhos, perseverar em estar em Cristo, para que, pelo Teu poder, ó Pai, possamos dar muito frutos. E o Teu nome seja glorificado nos Teus céus. Abençoa o Teu povo e que eles não tenham medo, nem se preocupem das coisas que hão de padecer e que há de acontecer. Mas que estejam felizes em estar ligados na videira, porque nisso glorificarão o Teu santo nome. E que seja assim até o fim, ó Deus. Sustenta o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, aqui nos despedimos, mas que o Senhor possa tocar no teu coração e fazer você firme na fé, que você permaneça na verdadeira videira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Até uma próxima, se Deus assim o quiser.